Então, bom dia. Vamos levar a Deus a oração, vamos orar. Vamos louvar a Deus e vamos, pelo estudo da palavra, continuar o estudo de Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 8. Fomos até esse versículo domingo passado. Vamos continuar dele. Oramos. Amado Deus e Pai, primeiramente agradecemos a Ti pela noite que nos deste, essa manhã, e agora este momento aqui, como igreja, reunido para cultuar o Teu santo nome. E pedimos a Ti que nos abençoe mais uma vez, nos hinos, no estudo da Tua palavra, abençoa os irmãos que estão neste momento, as famílias, pedindo em favor de toda a população desta cidade, e não somente dessa cidade, de todos, e todo o Teu povo que está neste momento cultuando a Ti, orando, pedindo a Ti, clamando a Ti, por misericórdia, que tenha misericórdia do Teu povo e os demais. Por Jesus que pedimos e agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Então vamos começar a orar a Deus com aquele hino, acho que é o 386. Cristo, meu deleite. Vamos, irmão. Não quer escolher um melhor lá embaixo? Presente 86.
só tinha um pastor, uma malinha, eu falei, pastor, pobreza. Não, eu pastor. Tudo bem, graças a Deus. Então vamos continuar o estudo que nós paramos domingo passado, foi 13, 18, 24. Mateus capítulo 3, vamos até o versículo 8, mas vamos ler o 8 e continuar. Evangelho de Mateus. A gente vê aqui a exigência. Não é que João, que ele estava exigindo eles dar bons frutos. Ele estava exigindo que ele queria ver a confirmação deles, que eles diziam que eram filhos de Deus, que eles eram religiosos. Olha, então quero ver frutos que dignos de arrependimento. Eles vinham até o batismo e João chamou eles de raça de víboras, né? Falou assim: quem é que ensinou vocês que o batismo nas águas vai fazer vocês ficar livres da ira futura? Então, e assim muitos hoje também quer também batizar nas águas para poder ficar livre da ira futura. E outros batizam também quando nasce a criança também, para não ficar, morrer pagão, tem assim, mas não resolve nada. Eu fui batizado na igreja católica, fui batizado primeiro no Santo Espírita, imagina só, meu avô, e depois com 24 anos, para poder, minha sogra exigiu, tive que casar na igreja, né, católica, por nós não estava importando com isso. Então, aí teve que fazer tudo aquele cursinho, né, e para poder passar para o batismo. Isso não resolve nada. E depois passei por um batismo nas águas para fazer parte da igreja batista. Também o batismo em si, também, nas águas mesmo, ele não resolve se a pessoa não for transformada, nascida de novo. Porque Jesus diz: crê e seja batizado. Quando Jesus disse crê, quem crê e for batizado, para começar o batismo no Espírito Santo. Quem crer e for batizado, quer dizer, quem crer e for batizado, quer dizer, no sangue de Cristo, esse será salvo. Mas aquele que crer e não for batizado, então ele só creu da boca para fora, ele não foi batizado. Então ele não foi batizado na morte de Jesus. Eu já vi pastores dizer isso, pessoal, em casa até um dia. Eu falei: olha, quando lá em Marcos, Jesus disse: aquele que crê e for batizado, então isso aí não é o batismo da água, né? Na verdade estava conversando sobre o batismo, verdadeiro da água, né? Esse versículo não é Jesus falando quem crê, senão aí é pelo batismo. Então, crê e foi batizado, então que se crê e não for batizado na água não é salvo. Tem que pensar por aí. Então, crer, quem crê foi batizado. Agora, se ele batiza nas águas e não creu, e não aceitou, não é o batismo na morte de Cristo, então não resolve a situação da pessoa. Então aqui no versículo 8 ele diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumai de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão.
Aqui, como eu falei aquela hora, então João ele está exigindo frutos que confirmam o que vocês estão falando. Vocês estão falando uma coisa, mas os frutos não confirmam isso. Na realidade, na prática, na vida, no testemunho. O testemunho que vocês mostram, que não são arrependidos. Então o testemunho, um bom testemunho do cristão é para mostrar que ele está arrependido de verdade. Não somente por palavras, como o próprio Jesus disse em Mateus, no capítulo 7, 21, ele disse assim: nem todo que me diz, Jesus dizendo, Senhor, Senhor, que tem um ponto de exclamação, que é admirão, né? Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Qual é a vontade do Pai que está no céu? A vontade daquele que aceita Jesus como Salvador e como Senhor, primeiramente de tudo. Aquele que aceitar, então, ele está fazendo a vontade do Pai. Pelo fato de os fariseus considerarem justos as palavras de Jesus e de João, devem tê-los atingido a fundo. Porque uma palavra dessa vai atingir lá no centro do ser da pessoa. Quando ele falou, não presumais de vós mesmos, dizendo, é como se estivesse, não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão. É a mesma coisa que dizer assim, olha, nós somos filhos de Deus também. Olha, nós somos irmãos. Ele diz, por quê? Aí ele diz, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filho de Abraão. Em outra versão diz assim, os verdadeiros filhos de Deus, cristão nascido de novo, são em virtude do ato de Deus. Só Deus pode transformar corações de pedra, só Deus. Como o profeta Ezequiel disse no capítulo 36, no versículo 26. Ezequiel diz assim, e dar-vos-ei. Quando Ezequiel disse, é o Espírito Santo dizendo para Ezequiel, inspirado, soprado nos ouvidos dele, é como Deus falando, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Sentido figurado. Tirei dentro de vós um espírito, coração, porém dentro de vós um espírito novo, um espírito renovador. E tira o coração de pedra. Nem judeu, por ser filho de judeu, nem cristão, um cristão, por ser filho de cristão, por nascimento, nasce no lar cristão, pode esperar ser poupado por Deus do julgamento. Porque sou filho de cristão e eu nasci num lar cristão, meu pai é cristão, minha mãe é cristã, e ele não se converter, ele não vai ficar livre, ele vai para o inferno. Por causa dos pais, eles são poupados nesta vida, por causa de Deus, por amor aos pais que são cristãos. Deus abençoa o filho, que não é cristão, para não fazer que os pais sofram por causa do filho. Então Deus, não é que Deus passa a mão na cabeça, não é que Deus vai adular ninguém, não, mas por amor aos pais, ele abençoa os filhos. Vice-versa, o filho é cristão, o pai não é. Por amor
Deus, por amor ao filho dele, então ele abençoa até o patrão. Aonde tem o cristão trabalhando, meus irmãos, ou na propriedade, ou na firma é abençoada por amor àquele filho de Deus que está lá no meio, está usufruindo. Mas não quer dizer que a firma, Deus vai dar um lugar no céu por causa disso. Então ele fala, independentemente do fruto que evidencia arrependimento e fé genuína, tem que demonstrar isso pela vida. E muitos não mostram. Falam, mas não vivem o que falam. Agora o versículo 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. É cortada, e fala. Exatamente como o reino está presente, ou melhor, está prestes a acontecer, assim é também o julgamento. O reino de Deus ele está perto, está muito claro para acontecer. No reino de Deus vai acontecer. E também vem o julgamento. O julgamento final para o cristão é o tribunal de Cristo. E o trono branco também é os ímpios. Irmãos, esses dois julgamentos vai ser no mesmo momento, quando acabar o milênio. O nosso saudoso irmão partiu, eles separaram no começo, na primeira vinda, desta vida que tinha o tribunal de Cristo. Eu, depois que eu vim para o Birajá, para a igreja aqui, eu começando a estudar, sem ninguém me ensinar, nem a Bíblia de estudo, não me ensinou nisso. Mas não pode. Se vai ter conversão no milênio, como que vai ter o tribunal de Cristo no final desta vida, deste mundo? Então vai ter que ter dois. Quando eu falei isso para o irmão, eu falei, pastor, está vendo como na cabeça, porque ele não tinha raciocinado dessa forma, então eu estava certíssimo. Eu falei, tudo vai ser no final. Esse julgamento é para entrar no novo céu e nova terra, que depois não tenha para sempre. Aí, senão vai ter que ter dois tribunal de Cristo e dois tronos brancos, que faz um agora e depois. E os de lá? Porque vai ter conversão. 1000 anos. E os que depois, aqueles salvos, aqueles que morreram, então, como é que fica? Então ele fala aqui que vai acontecer. A vinda de um envolve a vida do outro. A vinda de um. Vem o reino dos céus. Agora está posta o machado à raiz das árvores. Está postar para derrubar, cortar, para derrubar. A árvore é o sentido figurado. É o povo. Toda árvore que, pois, que não produz bom fruto, ela não produz bom fruto de maneira nenhuma. Ela é cortada e lançada no fogo. Isso aí é aquele que não tem Jesus, que não são salvos. Então, João, contudo, ainda não sabia que a tarefa de Jesus, quando Jesus veio, ele não sabia que Jesus ia trazer julgamento também. Ele pensava que Jesus só tinha vindo, assim a Bíblia de estudo diz, que ele tinha vindo só ao pensamento da pessoa, né? A Bíblia não é bem clara, não é clara nisso. Que Jesus tinha vindo só para morrer na cruz. Ele veio para morrer na cruz, mas ele trouxe junto o julgamento também. Quem crê nele é salvo, quem não crê é condenado. Então essa é a tarefa de Jesus. Não trazer só julgamento, mas também ele veio sofrer as consequências do nosso castigo. Primeiro Jesus ele tinha que sofrer. Ele tinha, porque ele falou quando ele estava na terra, ele disse, olha, eu mesmo não julgo, eu não vim para julgar, ele veio para salvar. Mas depois ele diz assim, a palavra que eu vos digo
Nós, irmãos, não devemos condenar ninguém e nem julgar. Tudo cabe a Cristo, mas nós devemos usar a palavra. Olha, a palavra de Deus, de Jesus, de Deus, ela vai julgar no último dia. Não é eu que estou julgando. Nós julgar, você vai para o inferno, você não vai salvar. É julgar. Nós devemos ensinar, pregar. Então é isso. Em Romanos capítulo 11, versículo 20 diz: está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu está em pé pela fé. Então não te ensoberbeçam, mas teme. Irmãos, o sentido aqui, está bem, está tudo certo. Bem. Pela sua incredulidade foram quebrados. Pela incredulidade, quebra. Você é quebrado. Eu falo, mas tu está em pé. Agora, aquele que está em pé não vai ficar ensoberbecido, não vai ficar orgulhoso, não vai achar que merece, mas teme. Respeita a Deus. Não brinca com as coisas de Deus. Ele diz: e vos batizará. Aí o 11. Aqui em Mateus: e eu, em verdade, vos batizo com água, João falando, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ele estava pregando Jesus, é mais poderoso do que eu. Que João falou assim: eu batizo para o arrependimento, mas eu não tenho condições nenhuma de julgar vocês. Eu não vou fazer nada, eu estou só cumprindo a missão de Jesus. E nós também, a igreja, ela só cumpre a missão de Jesus, mas ela não salva ninguém, ela não condena ninguém. Então ele fala assim: vem um mais poderoso do que eu, cuja as sandálias, olha como é que João, ele se humilhou aqui, versículo 11: não sou digno de levar, outra palavra, desatar, levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha aqui, é Jesus. Ele batiza, ele salva, ele queima. E vos batizará com o Espírito Santo e fogo. O fogo, purificar com fogo, descreve o batismo sobrenatural de Deus. Se batismo com fogo. Contrasta com o símbolo da purificação da água. A água é um símbolo da água de purificar. A água lava, assim por diante. O fogo do Espírito Santo renova o povo de Deus e consome apaga os ímpios como a palha. Então o fogo do Espírito renova o povo de Deus. Ele purifica o povo de Deus. Ele vai deixando o povo mais puro, porque o fogo é para purificar as escolhas. E consome os ímpios como palha. Para Isaías 4:4, depois nós vamos ler. O testemunho de João a respeito de Jesus como o Senhor que tinha vindo e é ampliado. Como o Senhor Jesus batiza com o Espírito Santo. Como o Senhor executa o juízo no final. Que Jesus disse: agora eu não julgo, a palavra dele que vai julgar, é no final. O batismo em água era um ato exterior de uma obra inteira já realizada. Purificar com fogo descreve o batismo sobrenatural de Deus, contrastando com o símbolo da purificação com água. O fogo do Espírito renova o povo de Deus e consome os ímpios como palha. Isaías 4:4. Quando o Senhor lavar a imundície,
das filhas de Sião, é limpar o sangue de Jerusalém no meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor. Outra versão disse assim, ó, abrasador, como brasa, quer dizer isso. Aquele que crê nele é batizado na sua morte. Quem crê em Jesus, naquele momento que ele crê, ele é batizado na morte de Cristo. Morte de Cristo na cruz. Este era o testemunho de João a respeito de Jesus como Salvador e como Senhor, que tinha vindo e batiza com o Espírito Santo, executa o juízo final. Ver o batismo em Romanos capítulo 6, 3. Também lá não está falando de batismo nas águas, está batismo no Espírito Santo. Paulo disse aqui em Romanos capítulo 6, versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Então, esse batismo todos têm, quando aceita Jesus. No momento que porque Deus conhece o coração, melhor que a pessoa mesmo. Deus conhece que aquela crença dele, que a aceitação é verdadeira. Então, ele é batizado com o Espírito Santo. De sorte que, o 4, de Romanos 6, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Aqui já vem o testemunho daquele indivíduo. Então nós fomos sepultados. Sepultado quer dizer morreu. Morre uma pessoa, o corpo deve ser sepultado, enterrado na terra ou na tumba, que seja. Então o batismo na água é uma figura que ele foi sepultado, e na hora que ele sai, ele está sendo ressuscitado. Aqui ele fala, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Então nós morremos junto com Cristo, para como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos. Então a segurança dos salvos é quando Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então, quando Cristo ressuscitou dentre os mortos, então nós fomos ressuscitados com ele. O nosso espírito estava morto. Todos nós sabemos isso. Então, ele fala, Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. Foi Deus Pai que ressuscitou o Deus Filho. E tem pessoas que não crêem na Trindade, não crêem no Espírito Santo. Não sei como é que pode isso. E assim ele fala, andemos nós também em novidade de vida. Então, o testemunho que foi no começo, que João exigiu, mostra que vocês são convertidos. Mostra pelo testemunho. A pessoa não deve mostrar a propósito, eu vou fazer força, eu vou na igreja, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo para provar que sou. Não, é natural. A pessoa vai mudando. Você olha na pessoa e você sabe que a pessoa é crente. Não precisa ser só batista. É só os batistas que vai para o céu? Tem muitos batistas que vai para o inferno também, porque não passou por um novo nascimento. É o novo nascimento de Jesus, que nasceu com Cristo. E aí ele falou, em sua mão tem a pá, e limpará a sua ira, aqui em Mateus, e recolherá do celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Isso é a obra do inferno, nunca. Ele tem a pá, e limpará ele. E eu lembro que nós, muitas vezes, bastante vezes, colhia bastante arroz na vargem,
Chegava no terreiro, não tá, pegava o capaz, tinha uma apagão assim. Já se jogava para cima, o vento tirava toda a palhinha do arroz. O arroz caía tudo assim, soltinho. Então Jesus, ele tem, usando aqui uma figura, ele tem na sua mão a pá e limpará a eira, toda a sujeira que no terreiro. Então ele vai ter um lugar, ele vai fazer esse julgamento. E recolherá no celeiro, lá no novo céu e a nova terra, o trigo, que é aquele, vai tudo embora. Ele vai limpar. Nós já fomos limpos pelo sangue de Cristo. Nós no tribunal de Cristo vai receber o efeito do julgamento. Que nós, conforme nós vivemos aqui nessa vida, como cristãos, como que nós fomos o grau da nossa fidelidade, como nós servimos a Ele, a mordomia que nós temos a ver com muito mal. Como mordomos, nós vamos ver como que nós comportamos na casa de Deus, na presença de Deus. Deus está vendo tudo, está tudo escrito para nós entendermos. Esse vai ser. E queimará a palha com fogo que nunca se apaga. É um método antigo de ventilar o grão e limpar no ar, como eu falei, para que produza mais fruto. Aí nós vamos produzir mais fruto. Então João capítulo 15, versículos 2 e 4 diz assim, aqui é complicado também, toda vara me fala que é ímpio aqui, pelo que fala que não é. Classificação dos cristãos, tem cristão de todo tipo. Toda vara em mim, ele diz, toda vara em mim, que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Então ele falou, a vara em mim, ele limpa, para que dá mais fruto, e tira que não dá fruto, tira, ele não conta mais com aquela vara, tirou por o trabalho, não vai contar, ele vai de mãos vazias para o reino. Então, e limpa toda aquela, para que dê mais fruto. Portanto, é frutos que fala. Aí ele fala assim, vós já está indo